Nós vamos orar agora pelas ofertas, ou até mesmo pelo dízimo. E o nosso irmão Heraldo, amém? Está com oportunidade. Irmão, louva ao Senhor com um hino enquanto as ofertas são colhidas, amém, irmão? Em nome de Jesus. Irmão, quer louvar o Senhor? Sim? Irmão Heraldo está distraído, amém? Nós vamos orar pelas ofertas. E o nosso irmão, ele louva ao Senhor com um hino enquanto as ofertas são colhidas, para a glória do Senhor. E depois o nosso pastor, ele dá continuidade, amém? Ao círculo de oração, em nome de Jesus. Vamos orar pelas ofertas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, queremos também te agradecer por esta oportunidade que o Senhor nos dá de podermos entregar em tua casa, Senhor, a nossa oferta, até mesmo o nosso dízimo, te pedindo, Senhor, a tua bênção sobre cada vida, Senhor, cada dizimista, cada ofertante, cada dízimo, cada oferta, Senhor. Que o Senhor abençoe, meu Pai, a cada um de acordo com a sua necessidade. Aquele que está esperando em Ti uma porta de emprego aberta, que o Senhor possa estar abrindo, meu Pai, em nome de Jesus. Aquele, Senhor, que espera um aumento de salário, que o Senhor abençoe com aumento de salário. Aquele, Senhor, que se encontra, o Senhor, também, que tem o seu próprio comércio, que o Senhor abençoe e faça prosperar, Senhor. Tudo isso nós pedimos, Senhor, e te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, teu Filho amado, aquele que vive, que reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, nosso irmão Heraldo, depois o nosso pastor Amaro, ele dá continuidade. E quero deixar o último versículo para a nossa meditação, do Salmo de número 27, que nós lemos no início, na abertura do círculo de oração. O versículo de número 14, que diz assim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Bom é esperar no Senhor, porque o nosso Deus, Ele não falha, Ele não dorme, Ele não toscaneja. Amém? Bendito e exaltado seja o nome do Senhor, e que Deus continue abençoando a todos, no nome de Jesus. Glória a Deus. Nosso irmão Heraldo. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Amém. Vou louvar o número 1 da harpa. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido, para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser chuvas de graça. Chuva pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando seus bens preciosos do santo preceptor. Chuva
chuvas de graça, chuva pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Eu agradeço essa rica oportunidade. Glória a Deus, amém? A nossa irmã Cineide, mais uma vez, está com oportunidade para louvar o Senhor com um hino, amém? Em nome de Jesus, nossa irmã Cineide, louva mais uma vez, agora ela vem louvar só, amém? Em nome de Jesus, ao nome do nosso Deus, ao Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, amém? Glória a Deus, glória a Deus, bendito e exaltado seja o nome do Senhor, aleluia. Saúdo mais uma vez a igreja com a paz do Senhor. Peço que os irmãos orem, porque eu estou muito rouca ainda, mas graças a Deus vamos louvar o Senhor, né? Quem souber o hino, me ajude, em nome de Jesus, tá certo? Ele desceu das regiões celestiais por minha culpa e assentou-se em banco de réus pelos pecados meus. Ele chorou muitas vezes aqui neste vale de lágrimas, porque via no rosto de muitos a indiferença. Jorrou sangue no horto por mim, deixou rastro de sangue no Gólgota e subiu ao madeiro onde foi crucificado. Dou glória a Deus, pois remido já sou por meu Cristo. Sou já herdeiro da vida que Ele ganhou. Vitorioso dia, sobre a morte com Ele serei, e um corpo incorruptível me transformarei. Entre rico Ele foi sepultado por minha culpa. Uma pedra de grande tamanho o sepulcro fechou. Bem guardado ficou o corpo santo do meu mestre amado. Era início do terceiro dia, quando os varões dos céus removeram a pedra tamanha
agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Amém, amados. A paz do Senhor para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por essa oportunidade de estarmos congregados mais uma vez, sendo honrado aí por essa comitiva que a nossa irmã trouxe, né? Glória a Deus, Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Alguns irmãos outros da igreja presente. Glória a Deus também, como o pastor parou toda a correria que tem que estar fazendo esses dias para poder estar aqui nesta celebração deste círculo de oração que estamos nomeando círculo de oração festivo, pró aniversário dos 17 anos do Templo do Corpo de Cristo. Mas deixa eu dizer a você, como já foi mencionado aqui pela nossa dirigente, que somos poucos aqui no círculo de oração, não é? Em média de aproximadamente o que? Os assíduos aqui eu posso dizer 3, 4, 5, não é? Basicamente assíduos temos esses irmãos, 6 pessoas no máximo às vezes. Mas glória a Deus, Jesus disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos em o seu nome, Ele está presente. Glória a Deus. E deixa eu dizer também que todo círculo de oração é festivo, porque onde Jesus está, a fartura de alegria. Amém, amados? E alegria, festa é uma coisa alegre, né? Quando é uma coisa triste, a gente chama de fúnebre, alguma coisa assim, não é verdade? Mas quando há um ajuntamento que é alegria, é festa. E Jesus, Ele está presente, glória a Deus, e a presença do Senhor gera descanso para as nossas almas, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Por isso que na presença dEle, diz as Sagradas Escrituras, que não só há abundância de alegria, mas a própria tristeza, aleluia, ela salta de alegria. Amém? Eu já fui um ator melhor e até já encenei a tristeza saltando de alegria. Só que hoje eu não estou muito inspirado para a encenação, eu não vou fazer o papel da tristeza saltando em alegria. Amém? Mas só para fazer referência ao fato de que o círculo de oração, todo ele aqui é festivo. Glória a Deus. Nós aproveitamos o ensejo porque resolvemos fazer um período longo de celebração aqui, pelos 17 anos do Templo do Corpo de Cristo. Coisa que é a primeira vez ao longo desses 17 anos que a gente inclui o círculo de oração na programação festiva, não é, minha dirigente? Normalmente a gente só fazia à noite e em cultos extraordinários. A gente fazia um culto extraordinário numa sexta-feira, no sábado e a conclusão no domingo. Depois de um tempo, resolvemos fazer só nas noites de uma semana a celebração do aniversário da igreja. Aí era abertura no domingo, culto na quarta e encerramento no outro domingo. Não era isso, irmão Luiz Carlos? E glória a Deus, não é? Fomos inspirados pelo Senhor para fazermos quase que 2 semanas de celebração. Porque esse é o primeiro ciclo de oração incluído na festa. Teremos o próximo ciclo de oração, que será no dia, me ajuda aí a data, dia 23, né? Dia 23, domingo dia 21, segunda 22, terça 23. Na próxima terça-feira, dia 23, mais uma vez estaremos aqui nos congratulando, né? Nesse conclave espiritual que é o círculo de oração, dentro dessa semana de festa, pelos 17 anos do Templo do Corpo de Cristo. Glória a Deus. E é a primeira vez que isso acontece na comemoração de mais um aniversário da igreja. Amém, amados? Glória a Deus. E como estamos mais do que nunca voltados para a temática de igreja, no foco de ser igreja, eu posso mexer aqui, não é, produtora, que não altera nada não, né? Pronto, como estamos focados na temática igreja, no foco de ser igreja, a cada celebração, fora os domingos que teremos visitantes, domingo que vem, dia 21, pastor Gilmar Feliciano,
conferencista internacional, estará aqui pregando a palavra de Deus. No domingo, dia 28, teremos aqui o pastor Sérgio, da igreja Amor e Graça, também um conferencista nacional. Glória a Deus. Estaremos com esse tema em nosso telão. Igreja no foco dessa igreja. Para o círculo de oração, nós demos a temática de crendo, como diz a Escritura. Nas quartas-feiras, nós estaremos fazendo uma abordagem sobre história das doutrinas cristãs, uma abordagem pedagógica, tanto amanhã, dia 17, como no dia 24. Estaremos com essa temática aí. E no próximo círculo de oração, estaremos com a temática conhecimento bíblico e oração devem andar juntos. A gente tem dito que o crente que só lê a Bíblia e não ora, ele fica muito crítico, muito metido a sabidão, né? E o crente que só ora e não lê a Bíblia, ele fica muito sensacionalista, ele fica muito alienado, ele fica mais assim para o fanatismo, de que para ser aquele crente que o Senhor quer que nós sejamos, estilo pé no chão, cabeça no lugar, mão no arado, coração no céu e olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. E o crente, quando ele consegue coadunar essas duas ações da devoção, leitura da Bíblia e oração, esse crente está a caminho da devida maturidade cristã. Amém, amados? A devida maturidade cristã. Glória a Deus, já estamos sendo ouvidos não só no estado de Pernambuco, não só no Brasil, mas no mundo, pela Rede Cristã 103.3, o aplicativo da mesma e o site. A nossa irmã Elizabeth, por exemplo, está acompanhando o círculo de oração na Suíça, a irmã Ângela na Bélgica, glória a Deus. E temos outros irmãos espalhados aí pelo mundo afora, também acompanhando áudio e vídeo pela fanpage. Estamos no Face do Acorda Bênção, né? Estamos no Face do Acorda Bênção, que também é compartilhado depois pela fanpage da Rede Cristã. Enfim, estamos, graças a Deus, conseguindo um feito, e eu louvo a Deus pela vida do irmão Luciano, para quem eu mando um abraço, conseguindo um feito extraordinário, de dimensão evangelística muito grande. Amém, amados? De um feito de estarmos alcançando muita gente, ou possivelmente alcançando muita gente. E esse irmão que eu falei agora, Luciano, ele tem um papel fundamental nessa história, porque foi ele que, com muito amor, me ajudou a montar toda essa interligação, para que muita gente seja alcançada. Amém, irmãos? Glória a Deus. E o Senhor trouxe ao nosso coração essa temática, crendo como diz a Escritura, que eu quero convidar os irmãos para lermos a Bíblia em Isaías capítulo 58, versículo de número 3. Nós não vamos ser prolixos, nós seremos inclusive muito objetivos nessa abordagem, porque oração, glória a Deus, ela fala exatamente a sua terminologia, ação, não é? E requer muita praticidade, quer que nós sejamos mais pragmáticos do que dogmáticos. Então, oração, alguém já fez uma decantação do termo, aglutinado, querendo fazê-lo, que é orar com ação. Aglutinou-se, aglutinar é uma palavra, é uma coisa da gramática portuguesa, né? Aglutinação, né? Aí aglutinou-se a palavra orar e ação, aí ficou oração, ação contínua, ou orar continuadamente. Amém, amados? E orar não é só pedir, aí é petição, né? Orar envolve agradecimento, envolve confissão dos pecados, envolve desabafo, envolve abertura do coração, envolve diálogo, envolve obviamente o pedir, porque orar não é só pedir. Diga comigo, orar não é só pedir. Amém, igreja? Orar não é só pedir. Orar envolve todas essas ações que nós dissemos agora: confissão,
ação de graças, abertura do coração ao Senhor, desabafar diante do Senhor. E por incrível que pareça, tem a ver também com ouvir Deus. Por isso que nós dissemos diálogo, que é você falar com Deus e Deus falar com você. E quando é que Deus fala comigo, pastor? Quando eu estou orando. Preste atenção a isso. Sei que de repente fica se questionando, achando que Deus tem que usar um profeta, uma profetisa, achando que você tem que orar ouvindo uma pregação. Não é assim que Deus fala com você, pode até ser. Mas quando você está atendendo aquela recomendação de Jesus em Mateus capítulo 6, e tu quando for orar, entra em teu aposento. Então se você está orando sozinho no seu aposento, como é que você vai ouvir o profeta ou a profetisa, ou a pregação, a não sei que tenha um rádio ligado lá, sintonizado em alguma programação de pregação? Quando é que eu ouço Deus? É quando você está orando e o Espírito Santo traz a você aquele texto bíblico, traz à sua mente aquele texto bíblico. E volto a dizer que você, por ser crente, você deve ser um crente de oração contínua e deve ser um crente de leitura bíblica contínua. Não deve se ler a Bíblia esporadicamente, do tipo, eu vou procurar ver o que é que Deus quer falar comigo e abrir a Bíblia, o Senhor mandou escolher esse versículo daqui. Não. Crente que se preza, ele nutre o princípio de ler a palavra de Deus continuadamente, até para fazer jus à sua característica de nova criatura. Amém? Até para fazer jus à característica de ser cristão, que é o justo do Velho Testamento. E a Bíblia diz no Salmo 1 do justo no Velho Testamento, que corresponde ao cristão do Novo, ao nascido de novo do Novo Testamento, que o prazer do Senhor, que o prazer do justo, aliás, é meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Isso caracteriza a nossa idoneidade de cristão, a nossa veracidade de cristão. E aí quando você está sempre lendo a Bíblia, aí você vai orar. Quando é que Deus fala com você? Quando o Espírito Santo traz aquele versículo à sua cabeça, à sua mente. É Deus falando a você. Amém, amados? Aí pode acontecer de depois Deus usar alguém para confirmar a você aquilo que Ele falou quando você estava orando. Porque os crentes, principalmente nós pentecostais mal instruídos, vão na corda. Eu digo que vão na corda que algumas pessoas dão em dizer-lhes assim: olha, Deus mandou eu te dizer isso e isso, ou Deus falou comigo sobre a tua vida. Deus falou com alguém sobre a sua vida, mas não falou sobre você, sobre a sua vida. Aí o crente vai na onda de crer. Vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo? Estão entendendo? Digamos que esse pedestal seja uma pessoa. Aí chega para mim e diz: olha, Amaro, Deus falou comigo sobre isso e isso, para tu fazer, para tu agir, para tu dizer. Sim, só que Deus não falou comigo. Deus primeiro tem que falar comigo, e Ele vai falar primeiro comigo, em oculto, particularmente, para que depois venha ou não uma confirmação através de terceiros. Quem estiver entendendo, dá glória a Deus aí. Aí tem que ter esse cuidado. E crente que ora, ele ouve Deus falar com ele. Amém, amados? Crente que ora, escuta Deus falar com ele e discerne a voz de Deus. Mas vamos ao tema. Crendo como diz a Escritura, Isaías capítulo 58, abra suas Bíblias e por favor deixe na aberta, que nós vamos fazer, eu acho que algumas poucas pontuações aqui. Isaías 58, versículo de número 3. Vamos ler todos juntos, em alto e bom som. Dizendo:
Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma e tu não o sabes. Eis que no dia em que jejuais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Só até aí. Só até aí. Porque nós queremos tratar obviamente de oração, tendo em vista que estamos no círculo de oração. E essa temática de crer, como diz a Escritura, que, digamos assim, sugere mais um momento didático como escola bíblica, que aqui no Templo do Corpo de Cristo acontece nas quartas-feiras. O que tem a ver, pastor, com oração? E, bem, o Senhor nos dirigiu para trazermos essa temática. Eu até fiquei, confesso a vocês, um pouco confuso, tá? Mas eu fui entendendo a direção do Senhor, e me veio ao coração esse texto de Isaías, porque até para orarmos nós temos que estar embasados na Bíblia Sagrada. Sim, pastor, mas o senhor leu o texto sobre oração, é sobre jejum, o senhor leu o texto sobre jejum. O jejum é um dos elementos que deve, sempre que possível, compor as nossas orações. Sempre que possível jejuar será importante para nós. Jesus disse aos discípulos que eles não puderam expulsar os demônios de um jovenzinho que ora era lançado no fogo, na água e na areia, por causa da fé deles. Por causa da fé deles, dos discípulos. E Jesus ainda complementa que lhes faltou fé, porque eles precisavam, para que aquela fé se manifestasse através deles, eles tinham que estar vivendo uma vida de oração regrada, de jejum. Aí foi quando Jesus disse ainda que aquela casta não sairia senão com oração e jejum. Mas não é o fato da pessoa orar e jejuar que simplesmente o demônio vai ser expulso, porque quem expulsa demônio é o nome de Jesus. Mas para que eu tenha ousadia ao usar esse nome, para que eu tenha fé ao usar esse nome, eu preciso ter uma vida regrada de oração. E se eu jejuar, eu vou estar agregando um reforço a esta oração, a esta minha fé. Se eu jejuar, não é? E eu sugiro que as pessoas que fazem jejum procurem, amém? Procurem orar. Eu falei de um dia desse aqui, de um irmão que ele vendia japonês e saía jejuando. Ou seja, saía em jejum vendendo japonês. E quem vende japonês anda muito, aquele doce que a pessoa anda carregando no tabuleiro na cabeça. Sobe ladeira, desce ladeira, tem que andar muito para poder vender o abençoado do japonês. E cansa, sua, se desgasta. E aí a pessoa vai pegar uma fraqueza e pode ter uma queda de pressão, ter um problema, enfim, desmaiar e aí bater com a cabeça e morrer. Não é? Ai, pastor, que drama. Coisa, muita gente que já morreu só com a queda. Puf, bateu a cabeça, abriu o crânio. Não é? Traumatismo craniano de uma queda. Aí todo cuidado é pouco. Eu sugiro que, pastor, eu posso jejuar para o trabalho? Pode. Tem que ter cuidado de no trabalho não passar mal indo dentro do ônibus cheio, lotado, cheio de gente, aquele sufoco. A gente toma um cafezinho, passa mal, imagine com fome ou sem comer. Eu sugiro que você, ao jejuar, procure estar em oração. Amém? Bem, mas falamos sobre jejum. Ora, se o jejum que a gente tem não é nada mais, nada menos o jejum
que um fator, em outra oportunidade eu explico isso com mais clareza, mas tem essa explicação. Se você procurar no YouTube, do canal do Acorda da Bênção, uma palavra sobre jejum, aí você vai achar uma explicação bacana, que modéstia à parte eu dou sobre o jejum. Mas a gente tem o jejum como algo mais fino, porque é uma raridade a gente jejuar. Eu não vou nem perguntar aqui quanto tempo faz que você jejua, porque tem gente que vai dizer: pastor, eu só jejuei quando eu estava na prova de pão, mas depois que Jesus abençoou, não sei nem o que é mais jejum, não é verdade? E era ainda mais o tal do jejum forçado, né? Pois bem, não vou nem perguntar isso, porque é algo fino jejuar, é algo até, vamos dizer, supostamente raro para algumas pessoas. E a gente tem o jejum como algo, digamos assim, muito sagrado. Por isso que, interessante, os cultos de oração e jejum nas igrejas são chamados de consagração. E consagração é um negócio forte, não é verdade? Consagração é um negócio mais arrojado, mais assim tremendo, não é? Mais, consagração. A gente vê com uma sublimidade maior. Interessante, agora preste atenção aqui, Rosemary e irmã Márcia. Viu, irmãs? Se o jejum e a oração, se o Senhor requer isso do jejum, imagine da oração, que é uma coisa mais constante nas nossas vidas, que é uma coisa mais intensa, supostamente intensa, porque a gente tem que orar sempre. Jejuar nem sempre, mas orar, Jesus disse: orai sem cessar. Diga comigo: a oração deve ser contínua. Amém, amados? Então, se para o jejum o Senhor quer isso, que é uma coisa esporádica, periódica, imagine para a oração. E o que é que o Senhor quer de nós? Porque aqui o Senhor reprova o povo de Israel, que só pensava em jejuar, mas não cuidava da relação com Deus. É o crente que só pensa em orar, mas não cuida da sua relação com Deus. Existe isso, pastor? Existe. É o que mais existe. A gente só pensa às vezes em pregar e não pensa na relação com Deus. A gente pensa em chegar aqui e cantar e não pensa em nossa relação com Deus. A gente pensa em orar e jejuar até e não pensa em nossa relação com Deus. A gente até pensa em profetizar, falar em línguas, expulsar demônio, curar os enfermos, mas a gente não pensa em nossa relação com Deus. Por isso que Jesus disse que no dia do juízo vai dizer assim a muitos: não vos conheço, apartai-vos de mim. Mas Senhor, em teu nome profetizamos, curamos, expulsamos demônio, falamos em línguas estranhas. Apartai-vos de mim. Porque fizeram tudo isso, mas não se preocuparam em sua relação com Deus. E seguindo o lema, eu acho que é da matemática, que diz que a ordem dos fatores não altera o produto, é uma regra da matemática. Eu quero ir lá para quase final do capítulo 58, veja aí comigo, versículo 13 em diante. Isaías 58, verso 13 em diante. Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado de deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e se honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras. Aqui, voltando para nós aqui, eu não vou tratar exatamente do sábado, mas o texto aqui sugere que, de um modo geral, nós pensemos em nosso compromisso com Deus. Se Deus está reprovando o jejum de alguém, de uma nação que não tratava da relação com Deus, imagine as orações. Não surte efeito. Não surte efeito. É importante, amados, que procuremos fazer a vontade
de Deus, para que as nossas orações sejam eficazes. Diz o apóstolo Paulo, eu não lembro agora a referência, mas se eu não me engano é em Tessalonicenses, que diz que tenhamos por preocupação que as nossas orações sejam ouvidas pelo Senhor. E o que é que faz a minha oração ser ouvida pelo Senhor? É eu gritar? Não, porque Deus não é surdo, Deus não é boco. O que é que faz a minha oração ser ouvida pelo Senhor? É simplesmente eu cuidar de que a nossa relação esteja desobstruída. E o que desobstrui a minha comunhão com Deus é a minha aplicação à sua vontade, que a gente chama de santidade. Amém, amados? Que a gente chama de guardar a palavra, viver a palavra. É importante que pensemos nisso, para que a nossa oração seja eficaz. Outra preocupação que devemos ter é a nossa relação com o próximo. E há um enfoque maior do próprio texto nisso aqui. Quando você vai para Isaías 58, por isso que eu falei que a ordem dos fatores não altera o produto, porque a gente foi lá para o versículo 13, e agora a gente está voltando para o versículo de número 6. Leiam comigo. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livre os quebrantados, e que despedace todo o jugo. Primeira pontuação aqui. Aí você diz, pastor, isso não tem nada a ver, isso aqui foi uma palavra para as lideranças de Israel. Sim, foi. Mas Deus trata hoje com o seu povo de modo geral, e sempre tratou com o povo de modo geral, porque aqui havia opressão não só por parte dos líderes, mas por parte dos liderados, que também oprimiam os menos favorecidos. Então, o que se aplica a isso às nossas vidas nos dias de hoje? Primeira coisa que eu quero pontuar é que precisamos tornar a vida do próximo mais fácil. Amém? Porque, amados, eu falei da relação com Deus, princípio a ser observado. O segundo princípio é essa relação divina humana, que tem como primeiro tópico tornar a vida do próximo mais fácil. Por que essa relação com o próximo? Porque a relação com o próximo é o termômetro da nossa relação com Deus. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15 nos ensina isso, quando diz que se perdoarmos os nossos semelhantes, seremos perdoados. Se não perdoarmos, não seremos perdoados. Então essa relação aqui, entre eu e você, entre nós e o vizinho, entre nós e o parente, entre nós e o familiar, ela é o termômetro da nossa relação com Deus. E isso precisa ser observado, porque tem pessoas que querem que Deus responda às suas orações, mas vivem com mágoa, com rancor, com ódio, vivem intrigado, não dá paz, não se cumprimenta, não fala um com o outro, e ainda quer que Deus responda a sua oração. Sabe quando é que a sua oração vai se tornar eficaz? Você de mal com as pessoas, você com intriga. Sabe quando é que Deus vai atender as suas orações? Já sabe, né? É melhor esperar sentado mesmo. E se quiser pode até se deitar, até resolver esse problema, porque vai ser praticamente difícil, para não dizer impossível, a sua oração ser respondida. O que é tornar a vida do outro mais fácil? É no mínimo ser longânimo. E o que é ser longânimo? A gente aprendeu que longanimidade, que é um atributo da moral divina e é fruto do Espírito, tem a ver com a tolerância, tem a ver com a compreensão, tem a ver com a apatia, tem a ver com colocar-se no lugar do outro. E às vezes nós tornamos a vida do outro mais difícil. Cônjuges tornando a vida do outro mais difícil. Pais e filhos tornando a vida do outro mais difícil. Vizinhos tornando a vida do outro mais difícil. Irmãos de igreja tornando a vida do outro mais difícil.
E quando é gerado essa dificuldade, pastor? Quando não há uma colocação da minha parte no lugar do outro. Quando não me coloco no lugar do outro em sua necessidade. Quando eu não me coloco no lugar do outro na sua dor. Quando eu não me coloco no lugar do outro na sua queda, no seu tropeço. Por isso que em Lucas capítulo 17, Jesus disse: é inevitável que venha escândalo, mas por meio de quem vem o escândalo. Aí Jesus diz que devemos nos tirar por nós. E o que é o escândalo? O escândalo não é o pecado em si, o escândalo é a propagação do pecado. E quando você propaga o pecado alheio, você está tornando a vida do outro mais difícil. Quando você não libera perdão para o que pecou, quando você vive lançando em rosto o pecado do outro, quando você fica, como diz a minha avó, revivendo o passado, ou como diz algumas pessoas, descavando o defunto, você torna a vida dele mais difícil. Porque ao invés de você proporcionar para aquela pessoa autoestima, impulso, levante, você está gerando constrangimento, abatimento, você está proporcionando àquela pessoa um jugo pesado. É ou não é ruim quando alguém vive lembrando o erro da gente? Isso é horrível. Diz o poeta: de todas as provas que eu mais passei, a mais difícil foi estar sendo trazido lembranças do passado. E há muita gente tornando a vida do outro assim. Você de repente não é um governador, não é um prefeito, não é um presidente que está acabando com os seus direitos, tirando seus privilégios, mas você é um simples ser humano que proporciona mais tristeza do que alegria ao próximo. Isso é tornar a vida difícil. Isso é colocar um peso na cabeça da pessoa, um jugo. É fazer com que o outro esteja cabisbaixo. Sabe quando é que as orações são ouvidas? Quando fazemos isso, amados? Pelo menos à luz de Isaías 53, nunca. Precisamos tornar a vida do próximo mais fácil. O que é tornar a vida do próximo mais fácil? É chorar com os que choram. E aí o versículo de número 7 nos ensina o princípio do partilhar. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo-o nu, o cubras e não te escondas daqueles que é da tua carne? Estou falando, amados, de uma assistência que precisamos prestar ao necessitado. Aquilo que o Tiago diz, que se nós vermos o irmão necessitado, chegarmos para ele e dizer: irmão, Deus te abençoe, e irmos embora, não estamos fazendo nada, por não estarmos lhe prestando assistência necessária, devida. O não se importar com quem está passando fome, com quem está nu, com quem está descalço. E sabia que tem gente assim, amados? Pode ajudar e não ajuda, pode fazer e não faz. Aí vai orar, como se tivesse resolvido, vou orar. Infelizmente a gente vive mais do que nunca uma época de hipocrisia muito grande, egocentrismo muito grande. Só estamos pensando na vitória, na nossa bênção, e tem uma pessoa pior que nós aqui pertinho, a gente não está vendo ela. Tem uma pessoa tão necessitada de uma atenção minha quanto eu estou de Deus, eu podendo fazer e não faço. À luz do contexto bíblico, eu estou todo errado. E quando eu estou nessa dimensão
com um percentual de maior erro e menos acerto, não que as respostas das nossas orações sejam meritórias, ou seja, por merecermos. Ninguém merece nada. Porém, se eu sou negligente, e o termo bíblico, além de negligente, é omisso ao que eu devo fazer, estou em pecado. É o pecado da omissão. É o saber que deve ser feito e não se faz. Quando eu estou nessa dimensão, jejum não sobe, louvor não sobe, oração não sobe. Então, se queremos que as nossas orações sejam eficazes, cuidemos mais disso. Se queremos que as nossas orações sejam respondidas com aquela velocidade, irmãos, que a gente fica assim, do tipo, quando eu me levantar já quero estar de vitória. Eu estou orando e eu fechar, quando eu abrir os olhos, Senhor, já quero estar com a bênção na mão. Se a gente quer que as nossas orações tenham essa velocidade de eficácia, atentemos para esses princípios bíblicos. Amém, amados? Deus, portanto, nos abençoe em nome de Jesus, em nome de Jesus.